e oração, tá? Bom, Deus abençoe você então, Deus abençoe sua família em nome de Jesus, tá? Senhor, muito obrigado por estarmos aqui, te agradeço por esse momento e coloco cada vida, ó Deus, que irá orar junto hoje em tuas mãos. Abençoe grandemente, ó Deus, aqueles que vão assistir agora, aqueles que assistirão depois. Toma-os em tuas mãos, abençoa-os em nome de Jesus. Pai Celestial, em nome de Jesus, abençoe graciosamente e poderosamente todas as pessoas. Em nome de Cristo Jesus, abençoe o Brasil. Se não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ajude-nos nesse projeto que temos aqui, tá bom? Deus abençoe. Bom, vamos fazer a leitura aqui no capítulo 8, né, de João, do Evangelho de João. Vamos ler aqui a partir do verso 6. Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Bom, é aquela cena da mulher adúltera, né, que estava ali, que foi lançada ali, no meio ali, onde Jesus estava ensinando no templo, e para ser, claro, né, julgada e condenada, né? E eles queriam tentar Jesus, porque eles queriam que Jesus, julgando-a, condenando, pudesse, no caso, quem sabe, conduzi-la a uma execução, né? Tal. A ideia era essa, porque eles argumentavam de que a lei de Moisés mandava apedrejá-la. Então, se ele concordasse com isso, ele estaria contra a lei romana, porque a lei romana determinava, só eles poderiam, só o império poderia julgar uma pessoa, executar uma pessoa e levá-la à pena de morte. O sinédrio, os religiosos judeus não podiam fazer isso, tá? Mas por isso que eles estavam tentando Jesus. E se ele dissesse que aquela mulher não tinha culpa ou algo assim, livrasse aquela mulher da condenação, poderiam também acusá-lo, né, de estar desobedecendo a lei de Moisés. Bom, é isso, né? Estavam realmente testando Jesus, tentando, querendo de alguma forma condená-lo, né? E o verso 7 diz, sim, ele escrevia na areia, ninguém sabe o que é, no chão, né? Porque que diz no chão, dá a ideia que é no chão ali, né? Mas no templo, e ninguém sabe o que ele estava escrevendo, ninguém tem nenhuma ideia do que ele estava escrevendo. Se eu fosse, assim, conjecturar também, como muitos fazem, eu acredito que ele poderia estar escrevendo, né? É uma hipótese, né? Escrevendo hipócritas, 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 3 vezes, maior destaque, né? Porque é o que aqueles homens que lançaram aquela mulher adúltera ali para ser julgada eram, né? E nós vamos ver exatamente isso. Então, se eu tivesse que conjecturar, de especular o que Jesus escreveu ali na terra ali ou no chão, né? Seria exatamente isso, hipócritas. Mas tudo bem, eu não sei o que ele estava escrevendo, ninguém na verdade sabe. Aqui o verso 8 diz, e tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão, depois dele ter dito no verso 7. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra, tá? E tornando-se a inclinar-se, continuou escrevendo no chão, o verso 8 diz, quer dizer, ele fez essa pergunta, assim, quem tiver dentre vós aí sem pecado, seja o primeiro a fazer isso, atire a pedra, né? O interessante é que voltou, né, uma coisa impactante, né, uma expressão impactante, uma pergunta marcante, para poder levá-los à consciência, a refletir sobre o que eles estavam fazendo, né? E ele voltou e continua lá, escrevendo na terra, lá, escrevendo no chão, e beleza, 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 e eles deveriam lá
refletir sobre isso daí, né, sobre o que ele acabara de dizer. O verso 9 diz: mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio, onde estava. Exatamente, né, os homens acusados pela própria consciência, né, a começar dos mais velhos foram se retirando, quer dizer, os mais experientes, os que supostamente teriam mais autoridade, mais condições morais de acusar aquela mulher, de julgar aquela mulher, foram saindo, porque nenhum deles tinha condições morais para fazê-lo, né? Na verdade, a mulher foi salva exatamente pela incapacidade, pela falta de moral, né, que aqueles homens tinham, né? Na verdade, eram hipócritas que estavam ali lançando aquela mulher para ser julgada com o objetivo único de realmente colocar Jesus numa situação terrível, né? E colocar a mulher, obviamente, também, mas a intenção era pegar Jesus, né, naquela situação ali. Tá? Mas Jesus se saiu muito bem, como sempre, sabiamente, como sempre, e colocou na mão daqueles homens pecadores, né? Então, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro, né? E os mais velhos, os mais experientes, os que supostamente teriam mais condições de fazê-lo, foram se retirando e todo mundo deixou. Se eles estavam com as pedras nas mãos já para lançar sobre a mulher, se eles estavam, né, com as pedras nas mãos, todas as pedras caíram por terra ali e pronto, né? Ninguém atirou pedra, porque eles não tinham condições morais para fazê-lo, né? É isso daí. Que sirva para a gente também, para reflexão nossa também, tá? Todos nós somos pecadores e todos nós carecemos da graça de Jesus Cristo. Vamos orar ao Senhor? Sim, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, abençoe graciosamente, poderosamente. Tu és maravilhoso, Tu és bondoso. Deus, nós cremos em Ti, cremos em Jesus Cristo, Teu Filho, e nos colocamos em Tuas mãos. Abençoe graciosamente, inclina os Teus ouvidos para ouvir as nossas orações, a oração de cada um, aquele que pede a cura, aquele que pede a libertação. Tu sabes a necessidade de cada um, Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu coloco todos em Tuas mãos, eu rogo a Tua bênção, rogo a Tua cura, rogo a libertação para cada um, em nome de Jesus. Sim, Pai, em nome de Jesus, abençoe graciosamente, poderosamente. Amém e amém. Em nome de Jesus, em nome de Cristo Jesus. Grande abraço, fiquem com Deus. Se não é inscrito no canal, inscreva-se no canal e ajude-nos nesse projeto. Em nome de Cristo Jesus.